Olha só o que vem aí! Cruzeiro e Vitória se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e esse confronto promete ser quente. De um lado, o Cruzeiro, terceiro colocado com 57 pontos e brigando firme na parte de cima da tabela. Do outro, o Vitória, 17º com 31 pontos, lutando desesperadamente contra o rebaixamento. Duas realidades completamente diferentes, mas o mesmo objetivo em campo: vencer. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o joinha se curtir o conteúdo. Isso ajuda demais o projeto e faz com que a gente continue trazendo análises detalhadas como essa. Agora, bora entender o que esse jogo reserva pra gente. O Cruzeiro chega a essa rodada com uma temporada sólida. São 52 partidas disputadas no ano, com 25 vitórias, 16 empates e apenas 11 derrotas. O time marcou 71 gols e sofreu 39. Números que mostram um equilíbrio entre ataque e defesa. O aproveitamento é de 58,33%, o que coloca o Cruzeiro entre as equipes mais consistentes do campeonato. Do outro lado, o Vitória soma 59 jogos na temporada, com 21 vitórias, 20 empates e 18 derrotas. Marcou 67 gols e sofreu 64, um saldo de gols bem apertado, o que mostra um time que até cria, mas tem dificuldades defensivas claras. O aproveitamento de 46,89% confirma o momento irregular da equipe. Agora, olhando os números mais recentes, e aqui vale o destaque. Todos os dados a seguir são baseados nos últimos 10 jogos de cada clube, beleza? O Cruzeiro venceu 5, empatou 4 e perdeu apenas uma partida nesse recorte. Marcou 10 gols e sofreu 6, um desempenho de 63,33%. E olha que interessante, o Cruzeiro teve over 2,5 gols em apenas 20% dos jogos, o que mostra um time mais controlado, que vence, mas sem se expor demais. Já o Vitória, nos últimos 10 jogos, teve 4 vitórias e 6 derrotas. Nenhuma partida terminou empatada. Marcou 9 gols, mas sofreu 20, um número altíssimo que deixa claro o problema defensivo da equipe. O aproveitamento foi de apenas 40%. E para completar, 40% das partidas terminaram com over 2,5 gols, ou seja, jogos mais abertos com placares movimentados, mas, em sua maioria, negativos para o time baiano. No primeiro tempo dos últimos 10 jogos, o Cruzeiro teve uma média de posse de bola de 48,20%. Criou 10 grandes chances, mas só converteu 2, um aproveitamento de 20% nas oportunidades claras. Foram 55 finalizações no total, com 27% de acerto. Já o Vitória, com 35,10% de posse, criou 7 grandes chances e converteu 5, com um incrível aproveitamento de 71,43%. Mas calma, porque no segundo tempo o Cruzeiro cresce de produção. A posse cai um pouco, para 43,6%, mas o time melhora ofensivamente. Sobe o XG médio para 0,56, cria mais chances e aumenta a precisão nas finalizações. Foram 73 chutes, 29 certos, 39% de acerto. Já o Vitória, mesmo criando 10 grandes chances, aproveitou apenas 30% delas. E o dado mais preocupante, sofreu 26 cartões amarelos e 3 vermelhos só nesse recorte. Ou seja, o time perde o controle com frequência na etapa final. Nos 90 minutos, a diferença entre as equipes fica mais clara. O Cruzeiro tem uma média de posse de 40%, XG médio de 1,22, 12,8 finalizações por jogo e 4,4 chutes certos. Já o Vitória tem 37% de posse, XG de 1,21, praticamente igual, mas finaliza menos e acerta menos o gol. A assertividade nos passes também pesa, 81,35 para o Cruzeiro contra 78,76 para o Vitória. Outro dado importante, o Cruzeiro teve 5 clean sheets nas últimas 10 partidas e marcou 3 clean goals, ou seja, jogos em que venceu sem sofrer gols. O Vitória teve 3 clean sheets mais 4 clean goals, um detalhe curioso que mostra como o Vitória até consegue surpreender fora de casa quando encaixa seu estilo. Falando em casa e fora, o Cruzeiro é forte no Mineirão. 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante. 15 gols marcados, 7 sofridos e 5 partidas sem levar gols. Um aproveitamento de 66,67%. Já o Vitória, como visitante, é o oposto. Só uma vitória nos últimos 10 jogos, 3 empates e 6 derrotas. Sofreu 21 gols nesse período e tem aproveitamento de apenas 20% fora de casa. E olha só os placares mais comuns. Desde 2020, o Cruzeiro costuma repetir muito resultados como 1-1, 1-0 e 2-1. Já nos últimos 10 jogos, o 1-0 e o 2-1 aparecem com 20% de probabilidade cada, reforçando esse padrão de vitórias apertadas. Do outro lado, o Vitória fora de casa tem o 2-0 e o 0-0 como placares mais frequentes, ambos com 20% cada.
E quando olhamos o confronto direto entre os dois times desde 2020, o Cruzeiro leva vantagem. São 7 jogos com 3 vitórias da Raposa, 3 empates e apenas uma vitória do Vitória. 9 gols marcados pelo Cruzeiro, 8 pelo time baiano. Um duelo equilibrado em gols, mas com o Cruzeiro mais eficiente. A média de gols por partida é de 2,43. E o dado curioso, a odd média do Cruzeiro nesses confrontos foi de 2,19 e a do Vitória de 3,74. Ou seja, o mercado já espera há algum tempo que o Cruzeiro leve vantagem nesses duelos. Agora, se a gente olhar os jogadores, a coisa fica ainda mais interessante. Entre os que mais jogaram, Matheus Pereira do Cruzeiro lidera com 863 minutos. Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, vem logo atrás com 836. Na artilharia, equilíbrio total. Gabriel Barbosa, Matheus Pereira e Caio Jorge, todos do Cruzeiro, marcaram 2 gols cada. Pelo Vitória, Raul Caceres e Aitor Cantalapiedra também têm 2. Nas assistências, destaque para o lateral William e para o atacante Caio Jorge, ambos do Cruzeiro com 2 cada. No Vitória, o atacante Eric também aparece com 2. Somando gols e assistências, Caio Jorge lidera a participação direta em gols com 4. Matheus Pereira, Aitor Cantalapiedra e Eric vêm logo atrás com 3 cada. Isso mostra como o Cruzeiro tem peças mais distribuídas ofensivamente, enquanto o Vitória depende mais de lampejos individuais. E nos ratings, que são as notas médias de desempenho, Matheus Pereira também lidera com 75,10 pontos. Entre os melhores avaliados estão Kaique com 64,9 e o goleiro Cássio com 64,20. Do lado do Vitória, Eric e Lucas Halter são os mais regulares, com notas próximas de 69. Falando em desempenho tático, o Cruzeiro tem uma média de 1,22 de XG por jogo e cria cerca de uma grande chance por partida. Pode parecer pouco, mas o diferencial é o controle de posse e o número alto de entradas no terço final, mais de 50 por jogo. Isso mostra um time que pressiona e circula bem a bola, mesmo sem tantos gols marcados. Já o Vitória, com XG semelhante, depende mais de contra-ataques e bolas longas. Tem menos posse, menos passes certos e mais perdas de bola. O time ainda tem um problema de concentração. Sofreu 20 gols nos últimos 10 jogos e recebeu 7 cartões vermelhos somando as 2 etapas. Mas calma que tem mais. Se você curte entender futebol de verdade, dá uma olhada na BetDados. Eles transformam estatísticas em conhecimento, com análises profissionais e baseadas em dados reais. São mais de 90 mil jogos, 140 campeonatos e mais de 115 mil jogadores catalogados. Nada de achismos, só informação verificada de fontes oficiais para você tirar suas próprias conclusões. Acesse o site e descubra como entender o jogo de um jeito completamente novo. E claro, segue também no Instagram, @betdado7. Agora, voltando ao jogo, o Cruzeiro aparece como amplo favorito não apenas pela fase, mas pelo equilíbrio entre ataque e defesa. É um time que sabe controlar o ritmo da partida, marca bem e quando precisa é letal. O Vitória, por outro lado, vai precisar ser quase perfeito na execução. O sistema defensivo tem falhado muito e o ataque depende demais de Eric e Aitor Cantalapiedra. Nos últimos 10 jogos, o Vitória sofreu mais do que o dobro de gols do Cruzeiro e finaliza menos. A diferença tática e técnica é evidente. Mas, como sempre no futebol, o imponderável pode acontecer e o Cruzeiro precisa tomar cuidado com o excesso de confiança. Se o Cruzeiro vencer, se consolida no G4 e encosta de vez na briga pelo título. Se o Vitória conseguir pontuar, ganha fôlego na luta contra o rebaixamento. Cada minuto dessa partida vale muito. E para fechar, o palpite com base nos dados. Jogo com tendência de poucos gols, já que o Cruzeiro tem média baixa de over 2,5. 1-0 ou 2-1 são os placares mais prováveis. Cruzeiro favorito, mas com um Vitória que pode surpreender se aproveitar bem as poucas chances que cria. E aí, qual o seu palpite para esse jogo? Comenta aqui embaixo e diz o que você acha que vai acontecer. E claro, se curtiu o vídeo, já deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises da BetDados.